Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é sabido de vocês, o nosso grupo de estudo, nosso grupo itinerante de estudo, começou a estudar o livro de Daniel. E ele acontece a cada 15 dias. Sexta-feira passada nós nos reunimos na casa da irmã Cris, começamos a estudar o capítulo 1 de Daniel, nós estudaremos os 12 capítulos. E sexta-feira que vem, sem ser hoje, dia 11 de julho, nós estaremos então na casa dos nossos irmãos Claudinei e Cris. Terminaremos o capítulo 1 de Daniel e começaremos o capítulo 2 de Daniel. Eu peço a você que já leia na sua casa o capítulo 2 de Daniel, para que quando nós estudarmos lá, todos possam estar o quê? Familiarizados. Mas deixa eu dar uma pequena recapitulação do que nós falamos no capítulo 1 de Daniel. Daniel 1, verso 1 fala assim, no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Olha só que interessante, amigos. Aqui no começo do capítulo 1 de Daniel, vem falando da deportação que Nabucodonosor fez com os hebreus, com o povo de Judá, e também da sua alienação. Ele tentou alienar a Daniel e aos seus companheiros. A gente teremos agora que nos deportar lá para o 6º século antes de Cristo, lá para o ano 605 antes de Cristo, que vai ser justamente no terceiro ano do reinado do rei Jeoiaquim, tá certo? Então, nesse ano 605 a.C., foi a primeira invasão de Nabucodonosor ao reino de Judá. E lá ele levou cativo principalmente a Daniel e a seus companheiros, a Misael, Ananias e Azarias. Mas olha só, ele fez mais duas invasões, que aconteceu no ano 597 a.C., e ele acabou levando naquela segunda deportação o profeta Ezequiel, e a terceira invasão de Nabucodonosor à Babilônia foi no ano 586 a.C., quando ele queima então os portões da cidade, o muro da cidade, quando então ele queima e destrói a cidade de Jerusalém. Mas nós estamos falando aqui da sua primeira ida à Babilônia, sua primeira invasão, no terceiro ano do reinado do rei Jeoiaquim, que aconteceu no ano 605 a.C. Então lá, ele levou a Daniel, entre os cativos estava Daniel e seus companheiros, e todos eles eram nobres. Daniel era um príncipe, especula-se que ele era descendente direto do rei Zedequias. Inclusive, na última deportação, quando Nabucodonosor, lá em 586 a.C., ele destrói Jerusalém, ele também leva cativo o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá. Ele mata os filhos do rei Zedequias na presença do rei Zedequias e fura os olhos do rei Zedequias. E especula-se que Daniel ele poderia ser um parente direto do rei Zedequias. O fato é que Daniel era um príncipe, era nobre, e os seus companheiros também. E então, nessa primeira investida de Nabucodonosor à Babilônia, ele também leva parte dos utensílios sagrados, lá do templo de Jerusalém. Agora, olha só que interessante no verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real, e também dos príncipes. Aspenaz era chefe dos eunucos. E Daniel e seus companheiros foram entregues
a Aspenaz. Aspenaz era responsável por formar lá as pessoas que estariam atendendo diretamente na presença do rei Nabucodonosor, e ele também cuidava do harém do rei. Então, vocês sabem que todos os eunucos, eles eram castrados, porque eles estavam ali próximo ao rei e próximo às mulheres do rei. Agora, olha que interessante, quando Daniel e seus companheiros foram deportados, eles tinham aproximadamente de 15 a 18 anos de idade, não se sabe exatamente, mas era entre 15 e 18 anos de idade. E tudo indica, eu não posso afirmar categoricamente, porque a Bíblia não diz, mas tudo indica que eles foram castrados, porque eles foram entregues para o Aspenaz, chefe dos eunucos. E na Bíblia não fala da família de Daniel, nem também dos seus companheiros. E se vocês forem lá em 2 Reis, quer ver? Abra a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 20, verso 17 e 18. Ali tem algo interessante. 2 Reis, capítulo 20, o verso 17 em diante, quando o profeta Isaías faz uma profecia para o rei Ezequias, né? Porque o rei Ezequias, após Deus ter prolongado 15 anos a vida do rei Ezequias, ele acabou fazendo besteira quando os babilônios foram lá para ver o milagre que Deus fez, e o rei Ezequias, em vez de glorificar Deus, ele mostrou toda a grandeza do seu reino, inclusive a segurança do reino. Isaías então faz uma profecia e diz assim, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda, verso 18, até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então tudo indica, tudo leva a crer que Daniel e os seus companheiros foram castrados também, viraram eunucos com a idade entre 15 a 18 anos de idade. Não posso afirmar categoricamente, mas tudo indica que isso aconteceu. Outra coisa, Nabucodonosor, ele queria alienar a Daniel e a seus companheiros, e aos outros que eles levaram também lá para poder se formarem, né, nas universidades de Babilônia para servir o rei. Eles ficaram 3 anos aprendendo da ciência e da cultura de Babilônia. Daniel e seus companheiros tiveram que aprender astrologia. Os babilônios, eles acreditavam que eram os astros que interferiam diretamente na vida dos seres humanos. Eles tiveram que aprender também a língua dos caldeus. Eles aprenderam 3 dialetos. O sumério, que era uma língua sagrada, era uma língua religiosa. O babilônio ou acadiano, que era uma espécie de língua nacional. E o aramaico, que era uma língua internacional para negócios, para diplomacia. É por isso, amigos, que após o cativeiro de 70 anos, a língua aramaica ficou tão assim popular entre o povo de Deus. Jesus falou em aramaico. E Esdras diz que depois do cativeiro, eles estavam tão... Em Esdras diz que após o cativeiro, eles estavam tão familiarizados com a língua aramaica que alguns não conseguiam ler mais as escrituras sagradas na língua hebraica. Mas o fato é que Nabucodonosor fez tudo para poder alienar esses jovens, né? Introduzindo a cultura, o dialeto, a religião babilônica nesses 3 jovens, inclusive até mudando o nome, aliás, desses 4 jovens, inclusive até mudando o nome de Daniel e seus companheiros. Daniel, você sabe que significa Deus, né? É o meu juiz. Ele mudou para Beltesazar. Bel é o segundo nome para o deus Marduk, o deus mais importante lá do povo de Babilônia na época. E aí significava o seguinte: Bel era o que era responsável pela vida de Daniel. Olha só, a mudança dos nomes desses jovens, eles não puderam impedir.
não tinha como impedir, mas eles não deixaram se influenciar pelos 3 anos em que Nabucodonosor tentou fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos 3. Eles preservaram o que eles tinham aprendido. Eles não perderam a sua identidade, né? Agora, irmãos, uma aplicação para nós. Será que nós, como povo de Deus, será que nós, como adventistas do 7º dia, estamos preservando a nossa identidade? Ou será que está se perdendo? Será que nós estamos deixando entrar coisas que não fazia parte da nossa identidade antigamente? Quem sabe na música, quem sabe no vestuário, quem sabe na liturgia, na hora de adorarmos a Deus? Uma reflexão para você. Mas, amigos, eu fiz aqui esse apanhado geral, tá? Do que nós estudamos, e na sexta-feira que vem, dia 11, nós iremos então fechar o estudo do capítulo 1 de Daniel e iremos entrar no capítulo 2, aonde fala daquela estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. Então, dá uma estudadinha no capítulo 1 novamente e leia o capítulo 2 de Daniel, para que quando nós formos estudar, todos já estejam ali por dentro do assunto. Que Deus abençoe a todos vocês, e sexta-feira que vem, às 7h30 da noite, de forma presencial, estaremos então na casa dos irmãos Claudinei e Cris.